Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta no canal Palavra que dá vida ao Homem. Você é nosso convidado para darmos continuidade e seguimento às lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje é a lição de número 5, o Lamento de Jó. Muito bem. Antes de mais nada, se você não é inscrito, se você está chegando aqui agora, não perde tempo. Inscreva-se, clique em inscrever-se, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E compartilhe essa mensagem, compartilhe esse estudo com o pessoal da Escola Bíblica e nos ajude a pregar a Palavra de Deus aqui na internet. Vamos ler o nosso texto áureo no livro de Jó, capítulo 3, versículo 24. Diz assim: Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. O sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Esta é a verdade prática. Vamos à leitura bíblica em classe que se encontra no livro de Jó, capítulo 3, versículos do 1 ao 26. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia, e Jó falando disse: Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus de lá de cima não tenha cuidado dele. Nem resplandeça sobre ele a luz. Contamine-o as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens. Negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome conta daquela noite, e não se goze entre os dias do ano. E não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aquelas que amaldiçoam um dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz, e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamassem? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casa nos lugares assolados. Ou os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata. Ou como o aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exaltor. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela, mas ela mais do que tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura. Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansando, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Lição de número 5, que fala sobre o drama vivido por Jó, né? Estamos abordando o livro de Jó. E hoje nós vamos ver o seu lamento, né? A sua tristeza. Bom, na introdução da lição, o comentarista ele vai fazer uma retrospectiva em relação ao drama de Jó vivido na lição passada, a lição de número 4, que está nesta mesma playlist, você pode assistir. E ele vai falar das grandes indagações de Jó, assim como da humanidade em geral. Como, por exemplo, por que nasci, por que sofro, porque tantas coisas me sobrevieram, porque tanto mal me alcançou, e coisas desse tipo que despertaram em Jó uma grande angústia, um grande sofrimento psicológico e também grande sofrimento físico. Primeiro lamento de Jó. Por que nasci? Jó, capítulo 3, verso de 1 a 10.
em meio às suas dificuldades, às suas angústias e o seu sofrimento, e todas as calamidades que sobrevieram sobre a vida do homem chamado Jó, ele faz agora no seu discurso uma indagação. Por que nasci? Por que nasci para sofrer tanto? Por que nasci para passar por isso? Por que nasci para me ver agora nesta situação tão desoladora? Embora esta pergunta seja feita no livro de Jó, ela não é nova, ela é velha. E muitas pessoas antes de Jó também se fizeram essa pergunta. Muitas pessoas no tempo de Jó fizeram esta pergunta. E muitas pessoas farão esta pergunta durante sua existência. Por que nascemos e vivemos com tantos conflitos, com tantos sofrimentos, com tantas angústias? No segundo ponto ele pergunta que em lugar da memória viesse o esquecimento. Jó, no seu ato de desespero, no seu ato de sofrimento, ele começa a amaldiçoar o dia em que nasce, ele começa a amaldiçoar aqueles que deram a notícia, ele começa a amaldiçoar o dia que se disse nasceu um varão, nasceu um homem. Isso é sinal claro do sofrimento psíquico que sobreveio sobre Jó e da sua tormenta e de como ele estava desequilibrado naquele momento a ponto de amaldiçoar o seu nascimento, de questionar inúmeras coisas acerca da sua vida, mas uma coisa é certa, em momento algum ele amaldiçoou a Deus, ele blasfemou, ele imputou a Deus alguma culpa, de forma alguma. Ele chega a dizer que seria bom que em lugar da memória viesse o esquecimento. Jó, ele chegou ao ápice do sofrimento, ao auge do seu sofrimento. No tópico 3 ele diz que em vez da ordem viesse o caos. Jó ele até usa uma figura muito conhecida da sua época, que é a do Leviatã, um monstro marinho que simbolizava ou tipificava o caos, a desordem, a bagunça, a angústia, o sofrimento, tudo que é referente ao caos. E é fácil você entender, você perceber o porquê que Jó disse isso, porque hoje nós sofremos com coisas muito mais simples, coisas muito mais maleáveis, mais fáceis de resolver e queremos largar tudo por muito menos. Jó ele foi ao limite, ele foi exaurido, ele foi consumido através de uma prova atrás da outra e chegou ao ápice daquilo que ele podia suportar e no seu desvaneio, na sua digamos assim, loucura psicológica em referência ao sofrimento, ele vai amaldiçoar o dia, vai entregar o dia às trevas, à escuridão e coisas desse tipo. Por quê? Por conta do grande sofrimento que ele teve. E isso é normal, isso só prova a humanidade de Jó, isso só prova que ele era tão humano quanto eu e você, ele sentia, ele sofria, ele se angustiava. Síntese do tópico 1, o primeiro lamento de Jó revela seu desejo de esquecer o dia em que nasceu. Então ele tem ali uma tentativa de levar o seu surgimento, a sua origem, ao esquecimento. Ele acredita que isso teria sido melhor se ele não tivesse nascido, se ele tivesse nascido e tivesse morrido, ele teria teria sido poupado desta grande calamidade que sobreveio sobre a sua vida. No tópico 2 ele diz assim, o segundo lamento de Jó, por que não nasci morto? E aí o primeiro subtópico diz assim, descansando em paz. É importante nós entendermos aqui que Jó não está fazendo nenhum tipo de aprovação ao aborto. Ele não está defendendo o aborto. Ele não está defendendo a ceifa de vidas de crianças que não podem defender-se. Não é isso. Ele está dizendo, teria sido melhor se eu tivesse nascido morto, Teria sido melhor se eu não tivesse sobrevivido, porque agora eu não estaria passando por todo este sofrimento e estaria descansando em paz. É isso que ele está dizendo, tá bom? Não é uma defesa ao aborto, é um desvaneio do seu sofrimento, onde diante de tanta dor, de tanta luta, ele diz uma possibilidade real. Quantas crianças nascem mortas? Quantas crianças perdem a vida ao nascer? É disso que ele está falando. Segunda coisa que ele diz,
Se ele tivesse morrido, ele estaria livre de tribulação. Ele estaria livre do sofrimento, livre da angústia, livre de enterrar 10 filhos, livre de perder tudo, livre de ficar na miséria, livre de ficar nesse sofrimento e livre de passar por toda aquela situação. Terceira coisa, uma realidade para o cristão. Gente, é importante que você saiba que ser crente não é uma coisa fácil. Servir a Deus não é uma coisa fácil. As pessoas vão te criticar, as pessoas vão te rotular, as pessoas vão fugir de você, as pessoas vão se ausentar de você, você perde algumas amizades. Por quê? Porque Jesus disse, no mundo tereis aflição, no mundo tereis sofrimento, no mundo sereis perseguidos, sereis odiados, sereis perseguidos por causa do nome de Jesus. Então, tudo isso que Jó passou, é claro que eu não passo o que ele passou, você não passa o que ele passou, mas o sofrimento é real. Cada um tem o seu sofrimento, cada um tem a sua cruz, cada um tem a sua luta, cada um tem a sua batalha diária. Síntese do tópico 2, o segundo lamento de Jó revela o desejo de ter sido abortado. Né? Lembrando que aqui no original, no hebraico, essa palavra ela se refere ao aborto espontâneo e não ao aborto provocado, tá bom? Só para registro nosso. Terceiro tópico da lição diz assim, o terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? Vale a pena viver? As pessoas antigas, né? Pessoas aí de 20 anos atrás, não, 20 anos não, pessoas aí de 40 anos atrás, 50 anos atrás, eles diziam que a pior vida era melhor do que morrer. O que nós percebemos nessa frase? Nós percebemos o apego à vida em relação à morte, porque a morte era o desconhecido, era o oculto, era o que eu não sabia, era o que eu não entendia. E Jó, ele vai, em algum momento, ele vai desejar morrer, assim como outros homens na Bíblia desejaram morrer. Claro, como por exemplo, Elias. Elias desejou morrer, né? E isso por quê? Por conta do sofrimento que era angustiante para ele. Então isso não é uma coisa de Jó, isso é uma coisa da humanidade. Independente de servir a Deus ou não, há momentos em que nós olhamos para todos os lados e estamos só. Não há ajuda, não há refúgio, não há fortaleza, não há acolhimento, não há absolutamente ninguém para te ajudar. Mas é importante que eu saiba que viver vale a pena sim. Morrer não resolve problema. Morrer te tira da batalha. Morrer te arranca da guerra. Morrer te arranca da missão. Não resolve problema. Tenha força, tenha foco para vencer o seu problema e para suportar as adversidades da vida. Segunda coisa, sem o favor de Deus, Jó questiona, né? Porque Deus permite que tudo isso aconteça, o que foi que levou Deus a permitir tal situação, né? Então ele agora está dizendo que está sem o favor de Deus, e sem o favor de Deus ele não encontra sentido para continuar, não encontra sentido para caminhar. Mas o que Jó não sabia é que ele tinha sim o favor de Deus e o testemunho de Deus. Todavia, porém, Deus estava em silêncio. O silêncio de Deus não significa que Ele não esteja com você. Muitas vezes é um processo que eu preciso passar, você precisa passar, que nós precisamos passar. Um caminho de sabedoria e maturidade. Diante de toda essa experiência e do final da jornada de Jó, ele vai adquirir sabedoria, maturidade, conhecimento, experiência para ajudar, para orientar e para encaminhar a outros que não tiveram essa experiência que ele teve. E isto é fantástico, tá bom? O que nós concluímos? Nós concluímos que o dilema de Jó era humanamente normal, compreensível e que qualquer pessoa que passe por alguma coisa semelhante pode pensar nisso,
eu amaldiçoo o dia que nasci, eu amaldiçoo o dia em que deram a notícia, eu quero que a data do meu nascimento, aquele dia seja excluído dos meses do ano, seja arrancado da memória. Isso é normal, isso é sofrimento humano e cada um vai reagir de uma forma. Mas o que é lindo na história de Jó é que o sofrimento não é maior que a fé em Deus. Bem sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Deus te abençoe, em nome de Jesus.